Tudo começou no palácio do Yama, onde um belo homem com cabelos prateados e, com uma faixa em seus olhos, começa a interrogar uma mulher, perguntando se ela é Xiao Yixin. Ela responde que sim. Então ele diz que ela não foi uma boa pessoa em sua vida passada, com mais de 20.000 reclamações e mais de milhões de vítimas. Então, de acordo com as regras, ela terá que renascer como uma besta selvagem. Ela apenas concorda, até que ele percebeu algo. Ele ficou surpreso com alguma coisa. Há cartas de gratidão, também e não são poucas. Surpreso, ele diz: Que estranho, o que exatamente você fez? Deixa eu verificar seu trabalho. Ele descobriu que ela é uma especialista farmacêutica, uma mestra de venenos. Você envenenou milhares de pessoas ao mesmo tempo de uma só vez e salvou outras, disse ele. Ele pediu para que o juiz olhara a morte dela, já que foi estranho tal acontecimento. Como ela pode envenenar várias pessoas e depois tomar o próprio veneno que criou e morrer tão de repente? Ele pensa que, ao mesmo tempo, ela forneceu todo o conhecimento que tinha para a Escola de Farmácia Nacional e ainda usaram para desenvolver a cura do câncer. Realmente ela é uma pessoa confusa. Então, como devemos sentenciá-la? Tanto o mestre Yama quanto os juízes ficam confusos com qual decisão a tomar. Ela se manifesta e pede para mandá-la para o inferno, pedindo por favor. Ela fala para privá-la de qualquer oportunidade para reencarnação. Eles apenas ficaram em silêncio sem entender o porquê desse pedido. Ela confirma que não é uma boa pessoa, e se ela reencarnar, ela poderá ferir muitas outras pessoas. O mestre ama comentar que é a primeira vez que alguém faz esse tipo de pedido, e que nesse caso, ele parar, ainda sem querer errar, em sua decisão. Um juiz fala que essa senhorita é especial. Então, por que não a deixamos experimentar aquilo? O mestre Emma falou, aquilo o juiz falar, sim, aquilo mesmo. A protagonista, que vamos chama de apenas Ishin, apenas ficou em silêncio sem entender o que era ou aquilo que eles estavam falando. O mestre virando, para ela deu os parabéns e que ela terá a chance de renascer como humana e ser uma pessoa boa. Ela atordoada, pergunta, o que em seguida um vazio se abre sob os pés dela fazendo com que ela caia gritando. Enquanto cair ela fala que não quer. Ela escuta uma voz na escuridão falando se ela for bem-sucedida em sua mudança, o desejo do coração dela também será realizado. Ela continua caindo, sem entender. Ela grita, maldito Ian, eu voltarei. De repente pôde-se ver as flores de cerejeiras que começam a cair em uma linda paisagem, em seguida dar para ouvir uma voz, a voz dizia, isso é tão doloroso, Ian, isso dói, ela diz. Alguém beijando sua mão, fala que é só fazer isso que ela não sentirá mais dor, um pouco tímida e, corada, ela pensa que é melhor ela sentir dor sozinha. Ela fala, não estou mais sentindo Doriane, se referindo com Belo, rapaz de cabelos curto prateados na qual não conseguimos enxergar o rosto, e que beijou sua mão. Ela fala que não quer que ele faça mais isso, e que é melhor ela sentir dor sozinha. Sim, foi estranho essa fala. A visão dela começa a embaça. Enquanto Iane pergunta o que ela disse, e que ele não conseguiu ouvir. A visão dela fica cada vez mais escura até que apaga. Uma voz na escuridão grita: Como ousar fazer isso? Saia de cima de M. Agora ela abrindo os olhos pensa: Como assim sair em cima de você enquanto ela acorda? Se pergunta em que situação está. Ela retornado a si, percebe que está em cima de um belo homem com cabelos prateados longos com olhos marcantes, como se fosse roxo azulado. Ela percebe que está com as mãos nele. Ela congela e pensa: Eu estou o assediando. Ela pensa como ele é bonito com sobrancelhas perfeitas, com um nariz bonito e lábios cheios.
Tocando no corpo do rapaz, ela pensa como o peitoral dele é largo, enquanto ele se irrita e fala, sua. Ela continua, dizendo que a voz dele também é uma delícia. Ela diz como ele é simplesmente o mais perfeito nesse mundo, atingindo 100 pontos. Ele grita para que ela saia de cima dele. Ele tenta tirá-la de cima dele, porém não consegue, sem entender o porquê não consegue movê-la. Ele se pergunta se o fluxo de energia dele foi interrompido. Pensa como que sua meditação estava em um momento crucial, como ele estava prestes a domar o fogo divino dentro dele. Porém, ela estragou tudo. Ele pensa como o fluxo de energia dele foi perturbado, e o fogo divino dentro dele está fora de controle total, e todo o esforço que ele fez em centenas de anos foram em vão. Enquanto isso, a Ishin se pergunta se ela não está morta, ela se pergunta se o mestre Yama deu uma missão de realizar boas ações. Ela se pergunta se está em outro universo. O belo rapaz pensar, como agora o fogo está fora controle, e somente um poder puro de Yin pode suprimi-lo, ele ainda em pensamento pensa que ela parece ter um impuro, pois ela conseguiu invadir as camadas de selos que ele tinha criado e conseguiu chegar até ali. Ele acha que ela premeditou tudo. Já a protagonista Ishin pensa como está determinada no seu objetivo de vida, que é viver para si mesma e não para os outros. Ela pensa como é impossível que ela seja boazinha e realizar boas ações. Enquanto maldiçoa o mestre Yama, ela pensa como ele arruinou a vida dela. Em pensamento, ela diz como que ele não consegue mais controlar ela, já que ela está viva de novo. De repente, ela ouve insultos ao Emma foram detectados, ativar pequena punição. Ela se pergunta quem disse isso e o que é uma pequena punição. De repente, ela sentir uma terrível dor no cérebro, como se alguém tivesse o furando com agulhas. Sem forças, ela cair para frente e testa a testa com o rapaz. Ela comenta como a testa dele está pegando fogo, perguntando se ele está com febre. Ele segurando ela fala que ela está brincando com fogo, ela fica sem entender. Ele pergunta se esse é o objetivo dela. Ela repete a frase sem entender: meu objetivo. Qual objetivo? Ele fala que apenas espero que o pequeno corpo dela seja capaz de conter o fogo dele, puxando ela para perto dele, falar no ouvido dela, é morrer, não morrer queimada. A voz de antes voltar a falar, dizendo, se sacrificar, para salvar os outros, pontos de benevolência do anfitrião mais 100 polegadas. A voz diz que espera que ela continue com o bom trabalho, que ela comece novinha em folha. Ela fica zangada enquanto imagina as várias Yamas, já que o nome do rei do inferno se chama Yama, que a pronúncia se parece lamas. Em algum lugar tinha uma nobre ajoelhada junto dos servos, quando uma serva se aproximou e falou para sua senhora que parecia que o mestre foi bem-sucedido no treinamento crítico dele, que ele deve ter aumentado o poder dele. A serva continua dando seus parabéns para sua senhora, dizendo que quando o mestre ascender ao reino imortal dessa vez, ele se tornará uma divindade e que depois que ele se casar com a senhorita, a dama irá a serva parar de falar. A sua senhora manda a serva parar de elogiar ela. Ela fala isso enquanto arruma o cabelo de maneira confiante e soberba. Ela pensa como todos sabem que ele tem uma concubina. Mas isso é apenas um casamento político e sem amor. Ele nunca ficou com ela nem por uma noite. Ele disse que o mortal vive menos que 100 anos, mas quando se apaixonar, esse amor viverá por milhões de anos. A senhora continua falando dizendo que os padrões de amor dele são bem elevados. Ela diz que fica se perguntando quem será o amor verdadeiro dele. A serva ao seu lado diz: a senhora é claro. Ela cora e dizendo: não, não sou eu. Enquanto isso corta para a protagonista, a Ishin, em volta de chamas, com o rosto corado e sem roupas. Ela diz: me solte, por favor. Está muito quente. Ele em cima dela fala que já é tarde demais.
Ela começa a pensar: isso dói. Que ódio. Que ódio de você e ama. Ela pensa consigo mesma que apesar de ela sempre ter fingindo ser uma predadora de homens, ela nunca se deitou com um, porque nenhum deles não a merecia, mas esse daqui. Ele pensar como está casado com ela há vários anos, mas é sua primeira vez que ele a vê claramente, ele em pensamento diz que ela é linda, mas o coração é vil. Amado, você é o que então, mas bora lá. Ele fica encarando ela, enquanto ela chora. Ela fala para ele perguntando o que ele está olhando. Ela diz que não esperava que ele fosse assim. Enquanto ele começa, toca em uma ferida que tinha nas costas dela. Ela grita, ah, e desmaia. Ele vem do corpo despido dela, a cobre com uma manta e depois vai embora. Ele encontra a mulher de antes o chamando de mestre. Quando corta para ele segurando a Yishin nos braços vestindo apenas uma manta. Ela pensa, o quê? Aquela mulher nos braços dele. A esposa dele, Xiao Yixin.